pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mala de Viagem. E hoje a gente vai falar sobre uma viagem muito especial que eu fiz esse ano, que foi a viagem para a Itália. Inclusive, a viagem para a Itália foi um divisor de águas no blog. Muita gente passou a acompanhar Mala de Viagem no Instagram, passou a acompanhar o blog e agora também vai ter a oportunidade de passar a acompanhar o YouTube depois dessa viagem para a Itália. E hoje a gente vai conversar sobre como que eu fiz essa viagem, como que eu fiz para organizar essa viagem, como foi o meu roteiro, o que eu planejei, porque eu quero que a sua viagem seja tão legal quanto foi a minha. Então foi o seguinte, gente, eu fiz uma viagem para a Itália de 14 dias, tá? É claro que se você tiver tempo de programar uma viagem com mais dias do que isso, melhor ainda para você. E eu fiz uma divisão. Com 14 dias, muita gente perguntava, ué, Ana, mas você só vai conhecer a parte norte, você não vai para as praias? Você não vai conhecer a Ilha de Capri? Você não vai conhecer, enfim, nenhuma praia legal da parte sul da Itália? Gente, não dá com 14 dias, é impossível, a gente tem que escolher o que fazer. E como foi a minha primeira vez no país, eu queria fazer um roteiro bem diversificado, mas eu queria incluir as cidades mais famosas. Não queria ir para a Itália e não conhecer Veneza, não queria ir para a Itália e não conhecer Florença. Então eu optei por ir pro norte. Futuramente a gente volta e faz o sul. Então foi o seguinte, como que eu dividi essa viagem? Primeiro, antes de pensar no que eu ia fazer, eu precisava estudar um pouco sobre a Itália. E que eu recomendo muito que você faça isso. Gente, tem um canal aqui no YouTube que chama Livro Dorri. É muito legal para quem gosta de história. Por quê? A Itália, todo mundo sabe que é um país super histórico. E faz toda a diferença você chegar lá já sabendo um pouco mais. Ana, eu estudei tudo isso na escola, você vai fazer eu estudar tudo de novo. Gente, é completamente diferente. Agora você vai para viver aquilo que aconteceu. Então eu recomendo muito que você dê uma estudada desde o Império Romano. Tem seriado, inclusive, né? Tem Netflix aí, tá aí para isso também. E esse canal que eu te recomendei, tem um outro também que chama Vomitando Arte, de uma professora muito boa. E aí é relacionado à parte artística mesmo, entendeu? Então, Renascimento surgiu lá na Itália, berço do Renascimento foi a Itália. Então é muito legal que você já chegue lá meio por dentro do que você vai ver. Faz toda a diferença para sua viagem ter muito mais qualidade. O que mais que eu pesquisei antes de ir? Fuso horário. E o que acontece com o fuso horário da Itália? Bom, a gente tá lá a gente vai para a Europa, então o horário é mais do que aqui, ou seja, você vai adiantar. Varia um pouquinho conforme ter ou não ter horário de verão, tá? Então vai variar entre 5 e 3 horas. Então assim, quando tiver horário de verão apenas do Brasil, coisa que esse ano não tem, vai ser 3 horas de diferença. Quando tiver horário de verão somente na Itália, 5 horas de diferença. Mas isso é muito fácil, você vai digitar no Google que horas são na Itália agora, e você já vai saber que horas são na Itália agora. Então não tem menor dificuldade de fazer isso. A moeda na Itália é o euro também, acho que já é um fato que todo mundo sabe. E você já vai levar o seu euro trocado, né? Não vai levar real, porque senão você vai ter muita perda na hora de trocar esse dinheiro. Você já vai levar o seu euro, eu não só tenho dólar, tá? Eu vi algumas casas de câmbio com uma cotação até que razoável legal. Enfim, vocês entenderam. Com uma boa cotação para trocar dólar por euro. Mas se já der para levar o euro, melhor. E cartão de crédito? Eu uso cartão de crédito na viagem? Uso cartão de crédito também. Só que eu só uso cartão de crédito em duas situações. Se o meu dinheiro vai acabar, ou seja, se eu não calculei bem o tanto que eu vou gastar, ou se eu vou comprar alguma coisa mais cara. Eu vou almoçar no restaurante mais caro, eu vou jantar no restaurante mais caro, eu vou comprar alguma coisa, e aí é melhor usar o cartão de crédito, porque senão vai o quê? Vai desfalcar todo o meu dinheiro. Caso contrário, não. Internet. Hoje em dia, você consegue resolver muita coisa da sua viagem. Transporte, locomoção, traçar a rota, de ir para um lugar para o outro. Dificuldade com língua. Italiano, não falo italiano, o que eu vou fazer? Meu Deus. Gente, não se preocupa. O importante é você ter internet no seu celular. Se você tiver internet no celular, você resolve a maioria dos seus problemas. E eu sempre viajo com o chip, eu vou recomendar ali pra vocês. Eu sempre viajo com o chip da Sim Premium. Inclusive, leitor, seguidor, quem tá acompanhando aqui no YouTube tem desconto. Tem 10% de desconto na aquisição do chip da Sim Premium, utilizando o cupom Mala de Viagem tudo junto. Vou deixar na descrição do vídeo pra você.
Uma coisa também que eu acho importante falar, padrão de tomada. Uma coisinha besta, mas que às vezes a gente não olha e depois se dá mal, entendeu? Lá é 220 volts. Hoje em dia eu acho que nossos equipamentos, a maioria deles pelo menos, né, já são bivolt, então eu não me preocupo muito com isso. E os pinos são 2 pinos redondos, tá? Então se você levar um adaptador em T, ele já resolve o seu problema. Outra coisa na Itália interessante de falar, sobre gorjeta. Como que funciona a gorjeta da Itália, Ana? Lá não existe a gorjeta em si, a obrigatoriedade. Por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, você tem que deixar gorjeta, você já sabe disso. Na Itália, não existe essa necessidade de deixar gorjeta. Em compensação, tem uma taxa que chama coperto. O que é o coperto? É uma taxa que os restaurantes e estabelecimentos cobram pelo uso do local. Então, assim, você tá usando aquela mesa, está sentando naquela mesa, está usando aquela toalha, está usando aquele prato, aquele copo. Então, eles cobram essa taxa de coperto. Agora, se você for deixar uma gorjeta, é diferente, é a taxa de serviço, aí é um percentual na conta. O coperto geralmente é um valor fixo que vem na sua conta. Quando você pedir a sua conta lá e vir escrito coperto, já sabe o que é. É isso, tá? É pelo uso do estabelecimento, você não tem o que fazer. Agora, a taxa de serviço, aí é diferente. Aí vem como taxa de serviço e é um percentual da sua conta. Alguns restaurantes podem até cobrar. Restaurantes mais renomados, restaurantes mais refinados, talvez cobre aí 10% de serviço. Como que é a segurança na Itália? Gente, a Itália é um país muito seguro, entretanto, hoje em dia tem que tomar muito cuidado com o furto, tá? É muito turista, é muita gente, Roma, Milão, Florença, acho que principalmente Roma e Milão, tá? Metrô, estação, esses lugares que tem muito acúmulo de pessoas, é muito comum ter furto. Então a pessoa vem, né? Ele pega ali sua carteira, pega sua bolsa, você nem percebe. Então fique sempre atento, não fica aí andando muito pra cima, admirado com todos os monumentos maravilhosos e esquece de cuidar dos seus pertences. Pelo amor de Deus, cuide dessas coisas, porque senão vai dar uma baita dor de cabeça pra você. Então não é porque você tá na Itália que nada vai acontecer, tá? Às vezes a gente tá... Eu sei que brasileiro já sabe se cuidar muito bem, mas a gente viaja e acha, eu tô na Europa, não vai acontecer nada. Muito cuidado com isso, porque furto tem bastante. Existe golpe também, golpe de extorsão. Isso é muito comum em Milão, tá? As pessoas chegam em você querendo te dar uma pulseirinha, contar uma história estranha pra te ajudar. Não pegue pulseirinha, não pegue flor, não pegue nada. Saia de perto dessas pessoas, porque depois eles vão vir com um papinho, vai querer te extorquir. Cuidado com isso. Não fique, não dê papo pra essa gente que vem querendo te dar alguma coisa, não, tá? Já fica ligado com isso. Bom, vamos lá. Agora é sobre o roteiro. Já sabemos tudo sobre como programar essa viagem, como organizar em relação às características gerais, né? Já tem um apanhado geral aí. E agora, quantos dias ficar numa primeira viagem para Itália? Eu fiquei 14 dias, sem considerar voo de ida e voo de volta. Foi o suficiente? Para o meu roteiro foi o suficiente. Para a Itália toda, não. Então, não interessa quantos dias você vai ficar. Você vai fazer dentro do seu cronograma, o que for possível para você. Tá, Ana, eu tenho 10 dias? Beleza, tem 10 dias. Vai pra Itália com 10 dias. Vai aproveitar bastante? Vai. Vai conhecer tudo? Não. Tá? Até porque pra conhecer tudo, você vai precisar de pelo menos um mês aí. Tudo, entre aspas, né? Precisa de pelo menos um mês. Então, vamos supor que você queira fazer o meu roteiro. Pro meu roteiro, 14 dias é o suficiente. Eu fiz uma viagem bem redondinha, acho que dá. Se você quiser fazer aí um pouquinho mais devagar, porque eu fiz no ritmo bem pauleira mesmo, andando quase 20 quilômetros por dia. Eu cheguei, meu Deus, quase não tinha mais pé, tava cheio de bolha, tudo destruído. Então, se você não quiser essa loucura, faz um pouquinho mais, coloca um pouquinho mais de dia aí. Coloca uns 16, uns 17, enfim, aumenta um pouquinho essa história. E eu também tive que abrir mão da Toscana. Eu fui pra Florença, fiquei em Florença 2 dias e meio, e fui pro interior da Toscana apenas em um dia. Claro que eu queria ter ficado mais, então se você quiser colocar Toscana, vamos supor aí que se você tiver 20 dias, você faz o meu roteiro de uma forma melhor e mais intensa, tá? Mas 14 dias, 15 dias dá pra fazer como eu fiz sim, cortando algumas coisas. Então, tanto é que no final da viagem, gente, deu quase 200 quilômetros de caminhada. Eu coloquei no relógio pra marcar e foi tenso. Agora, o que você vai conhecer? Se você quiser fazer uma viagem tradicional como a minha, que é a Itália raiz, né, ou mais das cidades mais tradicionais, o que eu sugiro você fazer? Você fazer Roma, colocar Roma e Vaticano ali de 3 a 4 dias para conhecer. Florença, 2 a 3 dias você também consegue aproveitar legal. Toscana, 2 a 3 dias também. Lembrando que eu só fiz em um porque eu não tinha esse tempo, mas considere ficar um pouquinho mais que você não vai se arrepender, tá? Eu passei na Torre de Pisa,
só que só por meio período, enfim, só passei pra conhecer a torre mesmo, porque não tem muito o que fazer na cidade, tá? Então considere aí meio dia pra você fazer. Depois eu fui pra Cinque Terre, e Cinque Terre eu fiquei mais 2 dias e meio, mais ou menos, mas assim, 2 dias dá pra você fazer o que eu fiz lá, bem bacana. Depois vai pra Veneza, 2 a 3 dias de Veneza. Se você for ficar 2 dias, você fica só em Veneza. Se você for ficar 3 dias, você pode ir pras ilhas de Burano e Murano. E Verona, muita gente só passa, sabe? Tá indo pra Milão, aí passa uma tarde em Verona. Mas eu gostei bastante de Verona. Eu fiquei um dia, eu acho que eu fiquei assim, um total de 24 horas. Acho que deu pra fazer tudo que eu queria. Tem gente que diz que Verona tem muito mais do que isso pra fazer, que vale a pena ficar 2 ou 3 dias. Eu não achei necessário, eu acho que ia começar a ficar um pouco cansativo. Então acho que 24 horas pra Verona é o suficiente. E depois Milão, tá? Milão também, 1 a 2 dias. Eu fiquei 2 dias e acho que daria até pra ficar um pouquinho menos. Então, depende do que você quer fazer. Se você também quiser ir lá fazer um monte de compras e tudo mais, então fique mais tempo. Mas já era o final da viagem, já não tinha mais como eu gastar dinheiro, porque já tinha acabado. E aí, numa outra oportunidade, ou se você tiver mais dias na sua viagem, outros destinos legais pra você incluir, a Costa Amalfitana, a Ilha de Capri, mas aí já é sul, né? Então aí você tem que fazer um roteiro diferente. Eu comecei em Roma e terminei em Milão. Tem gente que começa em Milão e termina em Roma. De qualquer forma, é interessante você fazer essa entrada por um lugar e uma saída pelo outro pra você não precisar voltar, entendeu? Documentos necessários. O que eu preciso, Ana, para organizar para ir pra Itália? Gente, seguro, saúde, tá? Obrigatório. Tem aquele tratado de Schengen, acho que é mais ou menos esse o nome do negócio. E você precisa ter um seguro de viagem de pelo menos 30 mil euros. Senão você não entra na Europa. Ué, mas como assim? Não é que você não entra na Europa. É que se te passar, se você for parado na alfândega e não tiver o seguro, você vai ter problemas para entrar no país. Então não viaje sem esse seguro, por favor. Inclusive, aqui, leitores do blog Mal de Viagem, seguidores no Instagram e também inscritos no canal, tem desconto no Seguros Promo. O que é o Seguros Promo? Eu sou afiliada deles e eles fazem uma cotação de vários seguros diferentes. Então você consegue colocar lá, eles vão fazer um orçamento pra você, te dar várias opções. É como se fosse um site buscador, entendeu? Então ele vai buscar todos os seguros que tem, você vai fazer a cotação, ver qual te interessa e aí você tem desconto com o meu cupom. Vou deixar aqui pra vocês também na descrição do vídeo. Outra coisa que precisa, passaporte válido, 6 meses pelo menos de data de expiração. Então não viaje. Seu passaporte vai vencer daqui 5 meses, gente, já era pra ter renovado. Seu passaporte vai vencer daqui 6 meses, tá na hora de renovar. Seu passaporte vai vencer daqui 7 meses, renova seu passaporte. Então tem que ter esse prazo mínimo de expiração de 6 meses aí. Não precisa de visto, por enquanto. Então, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, não precisa de visto. E vacina contra a febre amarela, precisa? Também não precisa. Porém, essa história de vacina contra a febre amarela, o que eu faço? Como vários países exigem, isso daí é uma loucura, hoje não precisa, amanhã precisa, depois muda, e aí o que eu já deixo junto com o meu passaporte. Então, precisando ou não precisando, eu já viajo com o cartão de vacina amarela, de vacinação, né, da vacina contra a febre amarela, pra não passar nenhum apuro, entenderam? Bom, voos, como que funciona? Como eu disse pra vocês, é interessante você chegar por uma cidade, chega por Roma, sai por Milão, ou chega por Milão e sai por Roma. Eu cheguei por Roma. E se for pra escolher, eu acho que foi uma boa. Acho que você deve chegar por Roma também. Por quê? Porque você tá no começo da viagem. E Roma é muito cansativo. É uma delícia, gente, mas é muito cansativo. Porque você tem muita atração. Roma é museu a céu aberto, literalmente. Você vê coisas interessantes o dia inteiro. E aí tem o Vaticano, e aí você anda, você acha que você mais anda. Então é interessante você estar bem descansado, sabe? Se você deixar pro final da viagem, pelo menos eu sou assim, aí você tem que analisar como que é o seu perfil. Mas eu vou cansando. Quando eu cheguei em Milão, eu já tava bem cansada. Então assim, eu já não tinha mais tanta disposição pra ficar andando. Se eu tivesse que fazer mais 3 dias em Roma no final da viagem, eu não sei se teria aproveitado tão bem. Então eu acho legal chegar por Roma, porque aí você tá com o pique todo e você aproveita melhor. Sobre as companhias aéreas, eu sei que a Latam, que foi a que eu voei, e a Alitalia, elas são companhias que têm voos diretos, tanto para Roma quanto para Milão, saindo do Rio de Janeiro e saindo de São Paulo. Aí tem também as outras companhias com conexões, né?
Aí se você pegar uma companhia de Portugal, vai fazer conexão em Portugal. Se você pegar uma companhia, dependendo do país que você pega, ela tem o hub, que é o aeroporto onde ela faz as conexões. Mas se der pra pegar um voo direto, é muito bom. Eu peguei um voo direto lá, peguei da Latam rapidinho, já tava lá em Roma. E para pesquisar passagem, eu sempre gosto de lembrar vocês que nesse caso eu viajei com milhas, tá? Então, assim, foi bem legal, porque eu consegui pegar passagem na classe executiva com milhas por um preço bom. E a volta não, a volta foi de execupobre mesmo. Não teve nada de executiva na volta. Mas enfim, tá ótimo. E eu procuro sempre minhas passagens em sites do tipo Skyscanner, Max Milhas, ou eu uso milhas, ou eu olho no Passagens Imperdíveis para ver se tem alguma promoção. Tem post no blog, inclusive, ensinando passo a passo para você que quer comprar passagem aérea barato. Vou deixar o link na descrição do vídeo, porque vale a pena conferir, tá? Eu ensino bonitinho, passo a passo, como que você acha as melhores ofertas de promoção, quando comprar, melhor época, quais sites, tudo mais. É 12 horas de voo, então se você pegar um voo direto, mais ou menos 12 horas de voo, você chega lá em Roma, né? E quando você chega em Roma, você tem algumas opções. Você pode contratar um transfer para te levar até seu hotel, você pode pegar o trem, no próprio terminal do aeroporto tem o trem que sai e te deixa lá no centro, você pode pegar ônibus, você pode pegar táxi, enfim. Eu optei por transfer. Então, na ida, eu peguei um transfer com a Ingrid, o Instagram dela é @emroma, só que entre o em Roma tem um underline, então @em underline Roma. A Ingrid é uma amor de pessoa, ela que organizou o transfer pra mim. E aí foi muito cômodo, né? Porque a gente chegou, já tinha uma pessoa esperando com a plaquinha, fomos confortavelmente pro hotel, rapidinho chegamos. Agora, caso contrário, você pode pegar um trem também ali do aeroporto até o centro da cidade. E aí, na volta, a gente pegou trem. A gente estava em Milão, na volta pegamos um trem no aeroporto de Malpensa, o Malpensa Express. Aí você compra o bilhete lá na hora, nas maquininhas mesmo. Cuidado nas maquininhas com gente querendo vir te oferecer ajuda, porque às vezes é golpe também, aqueles golpes que eu expliquei que eles fazem. E aí nós fomos de trem até o aeroporto, que custou, em junho de 2019, 13 euros por pessoa. Bom, gente, outros aeroportos na Itália, tem também o aeroporto Marco Polo em Veneza, tem o Napoli em Nápoles, tem o aeroporto de Torino. Mas geralmente para esses aeroportos a passagem costuma ser mais cara, tá? Os mais baratos pela oferta tal de voo é mesmo Roma e Milão. Locomoção na Itália. Ana, cheguei na Itália, o que eu faço? Eu alugo carro? Eu ando de ônibus? Eu ando de trem? Olha, é uma pergunta com respostas relativas. Depende por quê? Porque se você tiver, vamos supor, eu tô em família, eu tô em 4 pessoas, provavelmente carro vai sair um custo menor do que você comprar a passagem de trem para 4 pessoas. Mas se você estiver em casal, gente, trem é tão bom na Itália, é tão bom, é tão fácil, é tão simples. Eu já fui com as minhas passagens compradas com antecedência, porque isso é importante. A gente tem trens de longa distância, que são aqueles trens que vão... É muito simples, né? O que é um trem de longa distância? É um trem que faz cidades que estão longe. Então, esse trem você compra com antecedência. E tem os trens de curta distância, que são os trens regionais. Trem regional você pode comprar da Trenitalia. A Trenitalia faz esses percursos regionais. Você pode comprar na hora, você pode chegar lá na estação e comprar. Por quê? É barato, é fácil, tem toda hora, tem vaga. Então é muito mais tranquilo. Tem gente, mas não, Ana, eu sei, tenho medo, eu quero comprar antes. Pode comprar antes? Pode, entra lá no site da Trenitalia e compra antes, não tem problema. Eu comprei os meus na hora, tipo, curta distância. Florença, Pisa, é curta distância. Depois eu peguei de Pisa pra La Spezia, que é cidade base que eu fiz pra Cinque Terre. Também peguei trem regional, comprei na hora. Agora os trens, eu saí de Florença e fui pra Veneza. Esse é um trem de longa distância que tem que comprar com antecedência, porque se você deixar pra comprar na hora, provavelmente não vai ter. Exceto se você tá viajando na baixíssima temporada, tá super tranquilo e aí você quer arriscar. Caso contrário, não arrisque, compre antes. E aí, quando você compra esses trens de longa distância, você tem duas opções principais. Não sei se teriam terceira ou quarta, mas enfim. Você pode ir com a Ítalo, que foi o que eu escolhi. Por quê? Porque tava mais barato. Ou com a Trenitalia. Então você vai chegar lá, vai ver os percursos de longa distância, vai entrar no site da Ítalo, vai entrar no site da Trenitalia, vai pesquisar. As duas são ótimas, as duas, indiferentemente você pegar uma ou outra, gente. As duas são empresas
super boas. Você vai por preço mesmo, entendeu? Se você quer economizar, né? Agora, faz indiferente pra mim. Aí, beleza, você escolhe qual você quer. E aí é dividido por categoria. Tem primeira classe, tem segunda classe. Cada um tem a sua divisão lá de categoria dentro do trem. Mas é rápido, assim. Você não passa muitas horas dentro do trem, entendeu? Você passa 1, 2 horas dentro do trem, dependendo do destino que você tá indo. Então, tudo é muito rápido. Então, não tem, assim, nossa, necessidade de comprar primeira classe se tiver muito mais caro, tá? Porque você quase não sente essa viagem. Então, você já sabe, tá? Trem regional, que é curta distância, você pode comprar na hora e você vai comprar com a Trenitalia, porque a Ítalo não faz trem regional. Trem de longa distância, você tem as duas opções. Você tem a Ítalo ou a Trenitalia, compra que estiver mais barato com antecedência, tá? Qual antecedência, Ana? Eu comprei com 1 mês de antecedência, mas aí é pouco, tá? Pode comprar com 2 meses se você quiser. Você pode comprar antes, assim, acho que 1 mês, acho que eu diria assim, ó, 1 mês é o limite pra você comprar essas passagens de trem, porque você vai começar a subir, subir, subir. E eu tive sorte que peguei uma promoção ainda, tá? Da Ítalo, então consegui uns preços legais, enfim, é isso aí, pesquisa passagem de trem antes. Qual que é a consequência disso? Você tem que ter seu roteiro organizado muito antes, você não pode chegar 1 mês antes da viagem e querer começar a organizar o seu roteiro de viagem pra Itália. Só que assim, eu já tenho o roteiro pronto, tá? Então você pode entrar no meu blog e você pode ver todas as dicas e pegar o meu roteiro e copiar o meu roteiro ou adaptar poucas coisas pro que você precisa. E tá muito explicado, porque eu sou bem detalhista, entendeu? Inclusive, eu tô falando nesse vídeo já faz muito tempo, já era pra eu estar terminando e eu não estou. Então, vamos continuar. Vamos lá. Comprar passagem. Recomendo comprar com uns 2 meses de antecedência. E aí você vai ganhar quanto que custa? Olha, gente, por exemplo, de Roma pra Florença eu comprei, paguei 22 euros cada passagem. Depois de Florença pra Veneza foi a mais cara, que foi 40 euros a passagem, tá? Aí fica dependendo da época. Eu acho que os preços... É tipo passagem de avião, sabe? Não dá pra você colocar uma média do que custa, porque varia muito. Então, por isso que é importante comprar com antecedência. Bom, vamos continuar. Rotas regionais, andar... tá, comprou a passagem. Como que vai fazer para levar a sua bagagem? Isso é bem importante porque as pessoas têm muita dúvida de como faz. Quanto que eu posso levar? Tem limite de bagagem? Não, não tem limite de bagagem. Você pode levar no seu trem o quanto de bagagem você quiser, desde que você consiga levar a sua bagagem dentro do trem, porque não tem bagageiro. Então você tem que levar com você. Se você decidir colocar, sempre no começo ou no final dos vagões tem espaço destinado à bagagem. Se você decidir colocar lá, você pode colocar, só que toma cuidado, tá? Porque é muito comum ter furto. Então você leva... Tem gente que amarra com corrente de bicicleta e tal. O que eu fiz? Levei corrente de bicicleta? Não. Eu tava com muita mala? Não, eu tava com pouca mala. Viaje com pouca mala se você for viajar de trem, porque vai facilitar muito a sua viagem. Então eu deixava uma mala em cima, porque tem uma parte de cima, assim, um bagageiro em cima que dá pra você colocar uma mala, então a gente colocava uma em cima e a outra a gente deixava junto com a gente ali, do ladinho, pertinho, sempre à vista, sempre tomando muito cuidado. No trem de longa distância é mais fácil, porque tem um espaço maior pra você colocar a sua mala. Agora, nos trens regionais de trajetos curtinhos, geralmente não tem, então fica meio desconfortável mesmo, mas assim, dá pra levar. Se você tiver com uma mala média ali, você consegue levar numa boa. A gente tava com uma média e uma mala de bordo, então foi tranquilo. Inclusive foi essencial, sabe? Desapega, tenta levar o mínimo de mala de bagagem possível, porque você vai ficar arrastando mala bastante pelas estações de trem e tudo mais. Então, quanto menos bagagem você tiver, melhor vai ser pra você. Bom, sobre carro, o que acontece? Não, antes de falar sobre carro, me desculpa, porque eu esqueci de uma coisa muito importante, sobre validação de bilhete de trem. Isso é muito importante porque quando você compra a sua passagem pela internet, eu comprei minha passagem da Ítalo pela internet, ela já vem validada. Eu não preciso fazer mais nada. Eu só entro no trem e viajo. Quando eu comprei as minhas passagens de trem pela Trenitalia, que são os trens regionais, eu precisei validar. Tem umas maquininhas verdes da Trenitalia e tem também, tipo, da Ítalo, deve ser uma vermelha, porque eu tenho da Ítalo vermelha, enfim, não lembro. Mas aí você vai nessa maquininha e você insere o seu ticket na maquininha. Ele vai fazer um sinalzinho, ele vai tipo carimbar. Então isso significa que você validou o seu ticket. E aí qualquer dúvida que você tiver, a gente procura alguém e pergunta como faz. Só não entra nesse trem sem estar com a sua passagem validada, porque senão você vai levar multa e a multa é cara. Ai, Ana, como assim? Eles passam fiscalizando. Sim, eles passam todas as vezes, de vagão em vagão, de poltrona em poltrona, fiscalizando se você está com o seu ticket, se você não está viajando. Por quê? Porque não tem controle na entrada.
O controle é depois, dentro do trem, quando você já está no trajeto. E eles vão verificar se está tudo ok com você. E aí eles vão pedir para ver se está validado. Caso contrário, você leva multa. Então, muito cuidado com isso. Se tiver qualquer dúvida, no meu blog eu explico bem certinho, tá? Você dá uma olhada lá no meu blog e se você ainda assim tiver dúvida na estação, eu sempre pergunto, tá? Eu chegava lá, mesmo com o ticket comprado pela internet, eu perguntava. Aí eles falavam, não, isso daqui tá tudo ok, só embarcar. Agora o carro. Bom, qual que é o problema do carro? O problema do carro é que a Itália é um país extremamente histórico, então ela tem muitas cidades históricas com centros históricos. E os centros históricos são de muitos anos atrás, né? E lá não circula carro, só circula carro de quem vive lá, de quem tem licença pra circular lá. Ou aquelas vespas, aquelas motinhos pode circular, tá? Se você quiser alugar uma vespa, aí é a vantagem que você pode circular, só que como você vai viajar de vespa, né? Não vai dar muito certo. E aí essas zonas elas chamam de ZTL e você não pode circular ali. Qual que é a consequência de circular ali com o carro alugado? Você vai ser multado. E dizem que a multa chega mesmo, tá? Dizem que a multa chega na sua casa depois de muito tempo. Eu não sei como funciona, eu sei que tem gente que paga, tem gente que não paga, mas eu sei que a multa chega porque todo mundo fala que a multa chega. Então cuidado, o Waze ajuda. Eu aluguei carro só no dia que a gente foi visitar a Toscana, então foi bem mais tranquilo, porque a gente só saiu de Florença e foi pra Toscana, que é, enfim, dirigir na estrada, as cidadezinhas pequenininhas, mais fácil de estacionar e tal. Quando a gente voltou pra Florença, que sufoco! Porque o nosso hotel ficava dentro de uma área ZTL e o medo de entrar ali e não poder circular ali. E a gente colocou no Waze, o Waze ajuda, mas não é 100% seguro, às vezes ele te manda pra uma área que não pode, tem as placas, tem câmera, tem tudo, é meio tenso. Então eu achei meio tenso. Então se você for decidir alugar carro, pesquisa bem sobre essa parte aí, pra você não chegar lá e ficar no sufoco. Pesquisa também sobre estacionamento, tá? Porque não é mesmo pagando, não é todo lugar que você pode estacionar na rua. Então, se certifique, às vezes assim, já que eu vou alugar carro, já pega um hotel que tem estacionamento, já pesquisa essa parte antes. Então, assim, eu acho um pouquinho complicada essa parte de ir para a Itália de carro, justamente por conta dessas áreas que não pode circular e por conta de estacionamento. Agora, se você estiver confiante, aí beleza, porque para dirigir na estrada, essa parte é bem tranquilo. Então, exceto região da Toscana, que aí você dirige pelas cidades da Toscana, do interior da Toscana, a gente fez o Vale do Chianti e tudo mais. Chianti, desculpa, olha só, minha pronúncia. Chianti, Vale do Chianti. A gente fez o Vale do Chianti, a gente fez várias cidadezinhas bonitinhas ali, a gente foi pra Siena. Enfim, essa parte é bem legal fazer de carro, bem bonito. Sobre abastecimento de carro também, eu lembrei que aconteceu uma coisinha bem chata com a gente. A gente foi abastecer o carro e aí a gente colocou o carro... Não foi cartão. A gente colocou o dinheiro. A máquina comeu o nosso dinheiro e não abasteceu o carro. Foi muito estranho o que aconteceu. Depois eu pesquisei na internet e dizem que isso acontece bastante. Então, se você for abastecer além do horário, já era noite, não tinha mais frentista. Você tinha que você mesmo, né? Era um autosserviço. E aí é melhor pra colocar o cartão de crédito, tá? Ele vai ficar bloqueado lá no valor do seu cartão de crédito por um tempo, mas pelo menos você não perde seu dinheiro. A gente teve maior dor de cabeça. Você fica acordado no outro dia de madrugada pra voltar no posto, pegar o dinheiro, afinal de contas, acho que era, não sei se era 50 ou 100 euros que a gente tinha colocado, mas enfim, era bastante dinheiro. Aí a gente teve que voltar lá pra resolver. Isso acontece mesmo, é mais comum do que a gente imagina. A máquina simplesmente come seu dinheiro e não devolve o troco. E na Itália precisa da permissão internacional para dirigir, tá? Você não pode dirigir com a carteira de habilitação comum aqui do Brasil. Você vai conseguir alugar o carro, não vão te pedir quando você alugar o carro. Só que se um guarda te parar, ele vai pedir a sua permissão e você vai ser multado se você não tiver, vai dar problema, vai dar mó BO. Então você tem que estar com a sua PID. Também tem o post no blog sobre PID, sobre como tirar, sobre como fazer. É só você consultar o blog maladeviagem.com.br porque lá tem tudo. Bom, época de ir pra Itália. Quando ir, gente? Eu fui em junho. Junho já é alta temporada, não é o auge da alta temporada, mas já tá bem cheio no país. E o que acontece? É bom porque tava calor, e eu queria ir pra Europa no calor. Sempre eu ia pra Europa, tava frio, e dessa vez tava calor. Mas julho e agosto são os piores meses, porque é muito calor, é muita gente, é muito turista, é muito lotado. Então tente evitar, exceto se você for pra praia, tá? Porque aí se for pra praia, aguenta mesmo ali bastante gente, porque senão... não vai dar pra curtir praia. Mas aí dizem que setembro é bom, tá? Que setembro já deu uma diminuída no fluxo de pessoas, ainda tá calor, ainda dá pra curtir. Então considere ir pra setembro. Caso contrário, vai na baixa temporada, se você não faz questão de pegar calor. Tem gente que nem gosta de calor. Eu peguei em junho, eu tava torcendo pra esquentar, porque eu tava doida pra viajar no calor. E tava bem calor mesmo. Eu voltei super bronzeada. Tinha gente que perguntava se eu tinha ido pra praia. Eu voltei mais bronzeada da Itália do que quando eu fui pra praia. Mas tava super gostoso.
O que mais eu quero falar sobre vocês? Eu vou falar só sobre mais uma coisa e depois a gente conversa num próximo vídeo sobre cada cidade o que fazer. Esse é só um vídeo sobre dicas gerais da Itália, sobre como organizar sua viagem, sobre como organizar o seu roteiro, o que fazer, o que levar. Enfim, tem ainda um tal de imposto IVA e restituição. Quando você compra coisa na Itália, você paga esse imposto chamado IVA. Só que você não mora lá. Então, você tem direito à restituição. Então, quando você chegar no aeroporto... Aliás, antes disso, tá? Quando você for comprar na Itália, você pergunta na loja sobre como funciona a restituição do IVA. Como funciona, como você tem que fazer. Eles vão te dar uma documentação e você vai levar isso para o aeroporto. Lá no aeroporto você vai se informar, você vai encontrar o lugarzinho de restituição. É bem fácil. Vai ver um monte de gente fazendo, provavelmente um monte de brasileiro, porque tem muito brasileiro na Itália, então você já vai encontrar alguém na fila e vai poder tirar todas as suas dúvidas. E aí você recebe o seu dinheiro de volta. E eu consegui, eu comprei lá uma bolsa que me deu um bom IVA de volta e eles depositam bonitinho. Na verdade, gente, o ideal é que eles devolvam na hora, em cash, ou seja, em euros. Só que eles estavam sem euros e aí eles tiveram que devolver no cartão, mas foi ótimo. No mês seguinte, eles estornaram o valor do IVA na minha fatura do cartão de crédito. Então não esqueçam de fazer isso porque vale muito a pena. E agora a gente vai parar por aqui para no próximo vídeo a gente conversar sobre cada cidade, sobre o que fazer em cada cidade, sobre como ficar em cada cidade. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tô cansada e eu me esforcei muito. E vocês olhem o post no blog, porque se vocês ficaram com dúvida de alguma coisa, lá vai ter blogmaladeviagem.com.br. Acompanhem o meu guia completo pela Itália. Não se esqueçam, não se inscrevam. Imagina, é pra vocês se inscreverem. Se inscrevam no meu canal, compartilhem o vídeo, compartilhem com os amigos, porque, enfim, vamos fazer esse canal crescer, gente. Me acompanha lá no Instagram também, Mala de Viagem, porque tem vários stories, inclusive os stories. Se você quiser ver os vídeos, porque aqui eu tô falando todas as dicas, mas se você quiser ver como foi lá na Itália a minha viagem, os stories da Itália estão todos salvos no destaque do meu Instagram, então você pode ver lá. E no blog tem todas as dicas, assim, passo a passo do que fazer, com link, tudo bonitinho. Então se inscreva no canal, compartilha, tudo aquela coisa que vocês já estão cansados de fazer e que vocês precisam fazer porque é muito importante pra mim. Um beijo e até a próxima!